Minha prima morreu olhando para o teto, como se estivesse vendo alguém que mais ninguém conseguia enxergar. Minutos antes ela se debatia na cama, tentava falar, mas a voz não saía. Dias antes ela ria na igreja com uma voz que não parecia dela. E anos antes, 2 das minhas tias tinham levado para dentro de casa um livro de São Cipriano, que, segundo uma conhecida, esse livro cobra. Depois que aquele livro cruzou a porta, uma de minhas tias, ainda adolescente, grávida, apareceu morta de forma brutal. Meu tio foi assassinado pelo melhor amigo. E, por fim, minha prima partiu sem que os médicos encontrassem qualquer explicação. Coincidência? Ou certas coisas realmente cobram quando são abertas? Eu vou te contar tudo, e você decide no final. Essa história começou muito antes de eu nascer, mas parece que eu carrego ela como se tivesse vivido cada cena. Meus avós eram do interior, gente simples, coração grande e bolso vazio. Eles tiveram 19 filhos. Sim, 19. Nem todos sobreviveram, porque naquela época era tudo mais difícil, mas a casa vivia cheia de criança correndo pelo quintal de terra batida. Minha avó era firme na igreja, daquelas que acordavam cedo para orar antes mesmo do sol nascer. Meu avô trabalhava pesado, tentando dar conta de tanta boca para alimentar. Só que a vida foi apertando, as oportunidades eram poucas, e eles decidiram se mudar de estado em busca de algo melhor. Foi nessa mudança que tudo começou a mudar também por dentro. Longe da antiga igreja, longe das amizades antigas, algumas das minhas tias começaram a se afastar da fé. No começo, era só curiosidade, só vontade de conhecer coisas novas. Mas ninguém percebeu que aquela curiosidade estava abrindo espaço para algo que nunca mais sairia da nossa família. Foi nesse tempo de mudança, longe das raízes e da antiga igreja, que 2 das minhas tias decidiram fazer algo que parecia pequeno, mas não foi. Elas compraram um livro de São Cipriano. Disseram que era só curiosidade, que queriam ler escondido, entender aquelas histórias de feitiços e promessas proibidas. Não contaram para minha avó. Guardaram o livro enrolado em um pano escuro dentro do guarda-roupa, como se já soubessem que aquilo não era coisa para ficar à mostra. Uma conhecida da família viu o livro por acaso e ficou em choque. Ela disse uma frase que até hoje ecoa: "Esse tipo de livro não entra na casa de alguém por acaso. Ele cobra." Minhas tias riram, acharam exagero. Só que, depois que aquele livro cruzou a porta, o clima da casa ficou pesado. Brigas começaram do nada, objetos caíam sem explicação, e à noite, o silêncio parecia diferente, como se alguém estivesse ouvindo tudo. A primeira tragédia veio rápido e foi cruel demais para ser esquecida. Uma das minhas tias tinha só 16 anos. Era nova, cheia de sonhos, mas se envolveu com um homem rico, casado e muito conhecido na cidade. Ele prometia largar tudo por ela. Dizia que ia assumir o filho quando ela descobriu que estava grávida. Minha avó desconfiava, mas minha tia acreditava. Numa noite, ela saiu dizendo que ia encontrar com ele para resolver a situação. Saiu arrumada, nervosa, e nunca mais voltou. A família procurou por dias. Uma semana depois, encontraram o corpo em um terreno afastado. O que fizeram com ela foi desumano. Havia marcas de tortura, e o bebê não estava mais na barriga. A polícia falou em crime para esconder o escândalo, mas dentro de casa, o medo já tinha outro nome. Dias antes do desaparecimento, o tal livro tinha sido aberto pela primeira vez, e minha avó começou a dizer que aquilo era só o começo. Depois do enterro, a casa nunca mais foi a mesma. O choro da minha avó ecoava pelos cantos como se a dor tivesse criado raízes nas paredes. Ninguém falava alto, ninguém ria. As tias que tinham comprado o livro evitavam tocar no assunto, mas era impossível não sentir o peso no ar. Minha mãe conta que, à noite, o ambiente parecia diferente.
como se a casa estivesse sempre em alerta. Pequenos barulhos no corredor faziam todo mundo acordar assustado. Portas que antes nunca rangiam começaram a ranger. Minha avó começou a fazer vigílias quase todas as madrugadas, ajoelhada na sala, pedindo perdão por algo que nem sabia exatamente o que era. Ela dizia que tinha permitido que algo entrasse ali. O livro sumiu por um tempo. Ninguém sabe se foi escondido ou descartado, mas o clima de medo ficou. E quando todos ainda estavam tentando entender a primeira tragédia, a segunda veio como um golpe ainda mais inesperado. Meu tio era conhecido por ser tranquilo. Não se envolvia em confusão, trabalhava duro e sempre estava rodeado de amigos. Um desses amigos era praticamente da família. Cresceram juntos, dividiam segredos, sonhos. Ninguém imaginaria que algo pudesse separar os dois, mas numa tarde comum, uma discussão começou por motivo bobo. Testemunhas disseram que foi algo pequeno, coisa que se resolve conversando. Só que a briga saiu do controle. O amigo pegou um pedaço de madeira e começou a agredir meu tio com uma violência que ninguém conseguiu explicar. Não foi uma pancada. Foram várias, até ele não resistir. Quando a notícia chegou em casa, foi como reviver o pesadelo da primeira morte. O assassino foi preso, mas pouco tempo depois morreu dentro da cadeia em circunstâncias estranhas. Oficialmente foi briga entre detentos, mas minha avó dizia que mais uma vida estava sendo puxada junto, como se algo estivesse fechando uma conta aberta. Depois da segunda morte, minha avó fez um propósito com Deus. Ela disse que nenhum filho dela morreria assassinado novamente. Foram dias de jejum, oração, consagração da casa inteira. E por um tempo, pareceu que a tempestade tinha passado. Só que anos depois, a filha de uma das tias que comprou o livro começou a apresentar algo que ninguém sabia explicar. Desde pequena, minha prima tinha convulsões repentinas. Do nada, o corpo dela travava, os olhos viravam, e depois ela dizia que tinha visto gente parada no canto do quarto. Vultos, sombras. No começo, acharam que era imaginação de criança, mas conforme ela crescia, as crises ficavam mais fortes. E o que mais assustava não era só o que ela via. Era a voz que saía dela durante as crises. Não parecia a voz de uma menina. Era grave, arrastada, cheia de ódio. E toda vez que aquilo acontecia, minha tia chorava como se já soubesse a origem. Na adolescência, as crises da minha prima ficaram ainda mais intensas. Já não eram só convulsões. Às vezes ela ficava parada, olhando fixamente para um canto da casa, como se alguém estivesse ali, encarando de volta. Quando tentavam chamar o nome dela, demorava para responder. E quando respondia, a voz não parecia dela. Era mais grossa, arrastada, falava devagar, como se cada palavra fosse empurrada para fora à força. Teve um dia na igreja que ninguém esquece. Durante a Santa Ceia, ela começou a tremer, o copo caiu da mão dela e o olhar mudou completamente. Ela começou a rir, mas não era um riso normal. Era frio, vazio, sem emoção. Algumas pessoas saíram assustadas. Depois disso, vieram as campanhas de oração. Foram semanas buscando ajuda, tentando entender. Mas em casa, ela dizia que não estava sozinha. Que tinha algo que ficava no corredor à noite, esperando todo mundo dormir. Depois de tantas orações e campanhas, parecia que finalmente algo tinha mudado. Minha prima passou alguns dias tranquila, dormindo melhor, sem crises. A família começou a respirar aliviada, achando que tudo aquilo tinha ficado para trás. Mas foi uma paz curta, daquelas que antecedem algo pior. Numa madrugada, ela começou a se debater na cama. Minha tia correu para o quarto e encontrou ela suando frio, com a respiração pesada e os olhos arregalados, como se estivesse vendo alguma coisa no teto. Ela tentava falar, mas as palavras não saíam direito. O desespero tomou conta da casa. Chamaram socorro,
Tentaram acalmar, oraram ali mesmo no quarto, mas em poucos minutos o corpo dela simplesmente parou. Foi rápido demais. O laudo médico falou em parada súbita, sem causa definida, nenhuma doença confirmada, nada concreto, só mais uma morte sem explicação. E um silêncio que voltou a morar naquela casa como se nunca tivesse ido embora. Depois da morte da minha prima, ninguém teve coragem de tocar no assunto por muito tempo. O nome do livro virou um tabu dentro da família. Era como se falar sobre aquilo pudesse chamar algo de volta. Mas o silêncio nunca apagou as perguntas. 3 mortes. A primeira, brutal e cheia de mistério. A segunda, violenta e sem sentido. A terceira, inexplicável até para os médicos. Todas ligadas, de alguma forma, às mesmas pessoas, as mesmas escolhas feitas lá atrás. Eu cresci ouvindo essas histórias sussurradas em reuniões, sempre interrompidas quando alguém percebia que eu estava perto. Hoje, adulto, eu me pergunto se tudo isso foi apenas uma sequência cruel de coincidências, ou se certas coisas realmente cobram quando são trazidas para dentro de casa. Porque se foi só acaso, por que tudo começou depois daquele livro? E se não foi, será que a cobrança já terminou? Hoje, quando eu volto naquela cidade e passo em frente à antiga casa da minha família, sinto um aperto estranho no peito. A casa já não é mais nossa, mas parece que parte da história ainda ficou presa ali. Ninguém sabe ao certo o que foi feito com o livro de São Cipriano. Alguns dizem que foi queimado, outros juram que ele simplesmente desapareceu. Mas uma coisa é fato: depois que ele entrou naquela casa, 3 vidas foram arrancadas de formas que até hoje não têm resposta clara. Eu não estou aqui para julgar minhas tias. Elas eram jovens, curiosas, não imaginavam as consequências. Mas eu precisava contar isso, porque o silêncio às vezes pesa mais que o medo. Agora eu quero saber de você. Você acredita que certos objetos podem trazer consequências reais? Se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por algo assim, envie seu relato. O e-mail está na descrição do vídeo. E se essa história te arrepiou, se inscreve no Contos da Escuridão e ativa as notificações, porque aqui toda história tem um preço.